um assunto depois. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse webinário aqui da BEM, Associação Brasileira de Estudos em Neuropsicanálise. Hoje nós teremos, então, esse webinário com o Dr. Borges Lindes para falar sobre a psicopatologia no ambiente empresarial. Antes da gente começar, deixa eu dar alguns avisos aqui importantes, tá? Primeiro, esse webinário ficará gravado e quem desejar assistir ele novamente, ele vai ficar lá no canal do YouTube da ABEM, tá? A gente pode passar o link depois, a gente manda o link do grupo lá do YouTube lá no grupo, tá bom? É, um outro aviso, né? Dia 20/9, no caso, amanhã às 19 horas, nós teremos um webinário que é de introdução à neuropsicanálise clínica, tá? Esse webinário a gente vai trazer como base, como entrada para um curso que a gente está lançando especialmente e exclusivamente para psicanalistas, tá? Então, para fazer esse curso, a pessoa já precisa ter a formação em psicanálise. Amanhã, mas esse webinar ele é gratuito, então ele é com certificação, pode entrar em contato com a Milene lá por aquele número do WhatsApp e a gente passa as demais informações para vocês. Será amanhã às 19 horas. Também nós teremos dia 27 do 9, né, às 19 horas, que vai dar no sábado, uma aula sobre psicofarmacologia para neuropsicanalistas. Essa aula ela faz parte da formação do curso de neuropsicanálise na prática clínica. Ela vai ocorrer ao vivo, eu mesmo vou ministrar ela. A gente também vai passar depois as informações e como fazer a inscrição para essa aula. Ah, Eduardo, eu que já sou do curso de neuropsicanálise, eu preciso fazer a inscrição? Não, você não precisa fazer a inscrição, tá? A gente vai entrar em contato com você. É, Acho que é isso. E aí, o nosso próximo encontro do grupo de supervisão é dia 11/10, tá? 11/10 será, então, o próximo grupo de supervisão em neuropsicanálise que vai ocorrer. Quem não está sabendo das datas, eu sempre convido vocês, visitem o site da ABEM, porque lá no site da ABEM a gente vai trazer avisos, webinário, treinamento. Então, lá é onde vocês vão encontrar essas informações, tá? E até o link para fazer inscrição também já vai estar lá, tá bom? Então, peço que vocês tenham esse hábito aí de visitar lá o site, porque faz bastante diferença. Acho que os avisos eram esses, tá? Sempre eu peço que a estrutura seja assim. O Borges vai aqui apresentar tá, o conteúdo, vai ministrar, trazer uma palavra, né? Ele vai ser, não vai ser tão longo, não vai se delongar, então vai ser mais breve, mas ele vai trazer um pouco dessa perspectiva, falar um pouco para nós da psicopatologia nesse ambiente empresarial, que ele já tem essa experiência, já trabalha com isso. Depois que ele terminar, a gente abre para perguntas, quem quiser trazer um questionamento, uma consideração, tá? E ele pode responder, trazer um complemento à sua pergunta. Eu peço só para que tenham atenção, tá? O microfone, etc., para não interferir na gravação, que vai ficar gravado, outras pessoas vão assistir posteriormente. Acho que os avisos são esses, e aí passando, então, né, uma breve apresentação do currículo do nosso convidado hoje. O Dr. Borges Lindes, ele é psicanalista, licenciado em psicologia educacional, com pós-graduação em psicologia das organizações e do trabalho e em neurociência, possui mestrado e doutorado em psicanálise clínica e desenvolvimento humano e atualmente cursa PhD em psicanálise humanista. Ele é fundador, né, e diretor do Instituto Visa e também está como vice-presidente aqui da ABEM, tá? Sem mais delongas, eu passo a palavra agora para o nosso convidado. Dr. Borges, é com você. Pessoal, boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos os psicanalistas, de todos aqueles que se importam com a vida humana, pessoas que estão em busca não somente de uma descoberta interna do seu verdadeiro eu interior, mas, acima de tudo, estão preocupados em levar a cura, em levar essa luz, em levar essa tocha que durante séculos, um ano, anos, luzes, ela foi realmente criada com muito sacrifício, passada até nós com muito amor, e essa tocha que se chama a psicanálise clínica. Portanto, eu agradeço muito pelo convite estendido pelo presidente Eduardo da ABEM, uma sociedade muito séria que tem trabalhado realmente em prol da vida humana, não é? E dizer que o mais importante nesse momento aqui
Talvez não é o assunto que nós vamos aqui discutir um pouquinho, e eu não vou me deter nos aspectos científico, técnico, mas a própria historicidade daquilo que nos traz aqui. Então, o mais importante aqui é a presença de todos vocês, porque se vocês não tivessem, realmente não teria acontecido aqui. Então, eu não conheço muita gente aqui. Tem pessoas que eu passei o link, felizmente, a Yala é a única que conseguiu. Acabamos de nos conhecer hoje pelo WhatsApp, e só agora é que estamos nos vendo assim pelo rosto. Então, seja bem-vindo, Alessandro, seja bem-vindo, Dagmar Neire do Carmo. A outra pessoa, Daniela, também seja bem-vinda. E deixa eu ver aqui, Simone, seja bem-vinda também, para podermos realmente discorrermos aqui no tema que nos traz. E é assim que se faz ciência, é assim que se cresce. Uma brasa fora do seu braselo, ela se apaga. E muitas das vezes nós estamos obesos do ponto de vista de conhecimento, de informação, cientificamente também falando, e não partilhamos o conhecimento. E há uma primícia que eu levo comigo que diz que ninguém é tão sábio a ponto de não tiver mais nada para aprender. E ninguém é tão ingênuo que não possa aprender mais nada. Então, é nessa troca de informação que nós podemos realmente subirmos um pouco mais de nível em termos de técnica, em termos de conhecimento e realmente nos atualizarmos e nos reatualizarmos mediante os tempos que nos encontramos hoje, que as coisas mudaram bastante. E uma informação daqui, outra informação de lá, a gente vai indo somando este PIB de conhecimento, onde nós podemos partilhar, como dizia um grande psicólogo russo, diz que a nossa mente é uma instituição de rede. Quando nós nos encontramos, quando estamos no meio de pessoas que partilham o mesmo conhecimento, nós nos tornamos 20 vezes mais inteligentes, porque estamos debaixo do mesmo guarda-chuva, estamos debaixo da mesma rede de conhecimento, para que nessa troca de informação e de conhecimento possamos assim caminhar para o aprendizado. Pois a aprendizagem é a modificação da conduta pela aquisição de conhecimento. Ou seja, desde o momento que o conhecimento chega até nós, nós somos impelidos, nós somos impulsionados a mudarmos de atitudes, a mudarmos de pensamento, a nos readaptarmos. E quem muito fazia isso, uma pessoa que muito me surpreende, Freud, apesar de ter essa expansão mental oceânica, mas ele tinha por costume partilhar com os outros, partilhar conhecimento, ouvir também dos outros. Então, o assunto que nos traz aqui é realmente sobre a psicopatologia no ambiente corporativo. No ambiente corporativo. Quando eu comecei a entrar no campo da psicanálise, eu comecei como paciente, sempre fui apaixonadíssimo pelo cérebro. Eu venho de uma família que mãe é médica, irmãos são médicos. Eu falei, não, 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 comigo esse negócio de ficar abrindo o corpo de pessoas, eu estou distante disso aqui, então eu vou caminhar para o cérebro. Sempre fui apaixonado pelo cérebro. É uma incrível máquina. E no andar da carruagem, eu venho do mundo corporativo, como gestor de empresa, como contador, e a minha vida foi sempre banhado nesse oceano de dinheiro, mas às vezes não era sempre dinheiro espécie, mas dinheiro em número. Todos os contadores acabam vendo muito dinheiro, mas só em número no papel. Mas eu nunca fiquei feliz.
Eu nunca fiquei feliz no meu escritório fazendo balanço, balanço de verificação, análise SWOT, nunca fiquei feliz. E o dia que eu experimentei atuar como consultor, como auditor nas empresas, eu falei, é isso que eu quero. É isso que mexe o meu coração. É isso que me deixa magnetizado. Eu gosto de trabalhar com pessoas, abraçar, cumprimentar as pessoas. É disso que eu gosto. E dali eu fui andando até eu realmente me reencontrar com muita felicidade dentro da psicanálise. Ok? Então eu sou muito feliz, sou muito grato a Deus e às pessoas também que me acompanharam nessa minha trajetória e hoje me tornando psicanalista, ajudando pessoas realmente. A primeira coisa que eu notei e que me deixou um tanto quanto embasbacado ou intrigado, por que eu não via psicanalistas no mundo corporativo? Por quê? Por que só psicólogos? Por que coaches? E salientando que, quando eu fico citando esses profissionais, não estou desmerecendo, só estou citá-los porque isso me deixou indagado. E eu comecei a me apaixonar tanto com a psicanálise que eu falei: não, não pode, não pode. Tanto é que um dos temas da minha dissertação foi a psicanálise além do setting analítico. A psicanálise além do setting analítico. A importância, a profundidade que eu fui vendo que essa ciência, eu costumo dizer ciência de maneira ousada e alto e bom tom, falo ciência, se alguém se sente incomodado, tá tudo bem, mas para mim ela é uma ciência e eu realmente estou nem aí se algumas pessoas, alguns colegas de missão dizem que é uma pseudociência, respeito a opinião, mas para mim ela é uma ciência, pois que o instrumento de toda a verdade científica é a observação e a experimentação. Tudo que se observa, tudo que se experimenta, esse que é experimentado, tudo que surge êxito, realmente, para mim, no campo científico, eu aceito como uma ciência. Então eu comecei a ver que falta treinadores, tem que ter também psicanalistas fazendo avaliação. Tudo bem que não pode se passar laudo, mas por quê? E aí, estudando a trajetória de Sigmund Freud, o criador, o pai dessa ciência, a psicanálise, eu descobri que depois do andar da carruagem, urge a necessidade que se chama psicanálise social. Freud começou a sentir o grande incômodo de que ela não somente poderia ficar no consultório, não somente poderia se limitar no setting analítico. E foi depois de muitos tempos que Freud foi andando, sendo convidado por palestras em outros países. Demorou muito para que o Freud pudesse realmente ser convidado. Demorou tanto, a resistência foi tanta, mas eu costumo dizer que Freud também foi um mártir no campo do saber, porque não recuou, e eu acredito que nós, como psicanalistas, nós precisamos enxergar esse exemplo, essa caminhada de não recuarmos, por mais que se levantam muitos ataques, muitos porquês, mas nós precisamos avançar, principalmente todos aqueles que são movidos por uma missão única de fazer o bem, levar essa ciência, levar a cura para o planeta. Precisamos ser resilientes. Na antiga Grécia, havia um nome que intrigava muito as pessoas, que era chamado pato. O pato era tido como tudo que despertava uma emoção. Tudo que despertava uma emoção na antiga Grécia era tido como pato. Tá? E quando duas pessoas partilhavam do mesmo sentimento, da mesma emoção dentro daquilo que era o patos, era chamado como simpáticas, pessoas simpáticas. Ambas partilham da mesma rede de emoção.
E os tempos foram crescendo, 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 e os tempos foram evoluindo. Quando você não sentia nada, quando você não sentia nada, era tido como apático, uma pessoa apática. À medida que as coisas foram crescendo mais ainda, surgiu o chamado, como é que se dizia? O pático. Era o oposto de pático, uma pessoa apática. E no latim, ela sai do grego e vai para o latim. No latim, nós encontramos, por exemplo, a paixão, que é a origem do pático. Foi discorrendo, discorrendo. Encontramos a paixão, ou seja, sofrimento. E aos tempos modernos, a pós-modernidade, no estudo de vários fenômenos sociológicos, nesse quesito de trabalhar na nomenclatura, colocar nome nas coisas, sobre o quesito de estudar a dor, o sofrimento, surgiu então o nome patologia. E foi indo discorrendo, patologia, começando pelo patos, indo descendo, apático, simpático e tal. Surgiu o nome de patologia, o estudo dos sofrimentos, estudo de dor. E aí, conectando, parece que ficou por ali, mas da patologia foi surgindo, mas o paciente, a pessoa que lida com uma dor. E a gente vai conectando com psicopatologia, é o estudo de dor, o estudo do sofrimento, o estudo de doenças que realmente permeam no campo psíquico da nossa alma. Doença da alma. Essa é a origem, de maneira passo a passo. Pessoal, tem algumas coisas que eu às vezes esqueço falar em português e aí quase que sou atraído pelo inglês. Tanto que eu quis daqui a pouco tempo já dizer de maneira step by step e ali me lembrei que não, é português, passo a passo. E hoje então nós temos as psicopatologias. E é ali onde nós adentramos no assunto de hoje, as psicopatologias dentro das organizações. Por quê? E eu enumerei alguns princípios, alguns fatores, porque eu permeio nesse mundo e tenho acompanhado realmente milimetricamente o que tem gerado esse adoecimento. E nessa onda que cada vez mais está indo crescendo. Por isso é que o pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, disse o seguinte: chegou a hora, chegou a hora que os profissionais de saúde mental têm que viver bem, têm que prosperar. Eu gostei muito dessa premissa, dessa frase, e levo isso como premissa. É chegado a hora, e já é, que nós, os profissionais de saúde mental, precisamos viver. E nessa de viver é tão engraçado que o meu terapeuta de 74 anos falou o seguinte para mim. Ele olhou e disse assim: eu não concordo que um profissional de saúde mental esteja com barriga grande. Eu falei: doutor, o que é isso? Ele disse: não pode, não pode. É impossível. Como é que um profissional de saúde mental vai estar com barriga grande? Eu disse: mas é normal. Ele falou: não, vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar, o que é ter barriga grande? Eu falei, só porque você não tem? E ele disse, não, mas não pode, eu não concordo com isso. Eu discordei, mas durante um tempo eu fui vendo que eu estava dando uma engordada, a barriga estava saindo a mais. Eu falei, que é isso? Deixa eu começar a madrugar ali umas 8, 6 horas, dando umas corridinhas ali. Então, meus queridos, tem havido muito adoecimento no campo corporativo, no ambiente corporativo, de maneira surreal. E não é à toa que o próximo ano
Eu creio que a partir de janeiro, por intermédio, através da nova NR1, que acredito que os colegas estão sabendo, o próximo ano é lei. O próximo ano será lei. As empresas são obrigadas a contratarem os profissionais de saúde mental. Não é mais o seu acho, eu penso que. Não. As empresas serão obrigadas a contratarem os profissionais de saúde mental. E é engraçado que, como existe esta luta de que nós somos os tais, eu acompanhei um colega meu, nosso, de missão, que não é psicanalista, disse o seguinte: nós é que temos a maior fatia, porque somos nós que podemos passar o laudo. Alto aí, não é disso, não é. Não é por ali, a questão não é laudo. Não é laudo, até porque a boa nova que eu estou vendo no campo corporativo, no ambiente corporativo, os funcionários, quando ouvem falar de laudo, já recuam. Já recuam. Então, a preocupação aqui é nós, cada vez mais, como psicanalistas, como estudantes de psicanálise, como neuropsicanalistas, nos capacitarmos cada vez mais, porque chegou a hora. E não tem mais como travar isso. O Brasil está cada vez mais subindo no ranking, no setor de doenças mentais. As pessoas estão morrendo. Tempos atrás acompanhei nas redes sociais um rapaz que se tirou a vida, que suicidou-se porque fazia terapia com a IA. Agora surgiu a febre da terapia, da inteligência artificial, é uma febre. Ele foi conversando, chegou um momento que não mais aguentou, queria ter o contato. E é ali onde nós adentramos também no campo da neurociência da afetividade. Queria ter o contato, não suportou, a ansiedade subiu e tirou-se a vida. Tirou-se a vida. Um outro colega nosso de missão, um psicólogo bom que amei muito acompanhá-lo, tirou-se a vida. A questão é por quê? O que está por trás disso? Afinal de contas, nós, como profissionais de saúde mental, como psicanalista, eu vou falar aqui como psicanalista, não menosprezando os outros profissionais de forma nenhuma, mas porque sinto e percebo que nesse ambiente é direcionado para psicanalistas e neuropsicanalistas e, obviamente, também incluindo outros profissionais de saúde mental, profissionais que trabalham seriamente, que não estão querendo perder o tempo se degladiando quem passou 5 anos, quem não passou, mas profissionais que enxergam a vida humana de maneira muito coesa, que nós precisamos não somente nos preocuparmos em sermos os porta-voz da saúde mental no ambiente corporativo, mas também começarmos por nós mesmos, nosso verdadeiro eu, nosso grande eu interior. E talvez suscita-me levantar a seguinte pergunta: como está a sua supervisão, querido psicanalista? Como está a sua análise, querido psicanalista? Como está a sua agenda? Como está o seu mental, a sua saúde como psicanalista, como alguém que realmente usufrui deste arcabouço científico da psicanálise, da neuropsicanálise, levando para as famílias? Você está se cuidando? E talvez você que seja estudante, como está a sua formação? Você está levando a sério? Você está resolvendo? Está executando as tarefas? Por que você está se formando como psicanalista, como neuropsicanalista? Por quê? O que te move? O que te magnetiza de estar na formação de psicanálise? O que te impulsiona? Qual é a grande preocupação? Começando por nós mesmos. Eu descobri que não havia outra coisa que na formação, no percurso da sua formação, primeiro ela mostra o grande espelho da sua alma.
a não ser a psicanálise, que nos ensina a olharmos primeiro pelo nosso lar psicoemocional, que nos ensina primeiro a criarmos a estrutura de um espaço psicogeográfico, de nos visitarmos, de nos revisitarmos, que nos impulsiona a olharmos aos fantasmas da nossa vida e enfrentarmos-los, para assim nos sentirmos capacitados para levarmos essa tocha no mundo corporativo, e não somente no mundo corporativo do ponto de vista das organizações privadas ou pública, mas as famílias em gerais, as pessoas de todo o planeta. Por que tem surgido muita causa, muitas doenças mentais no ambiente do trabalho? Primeiro, as péssimas condições a qual os profissionais, os trabalhadores, os empregados têm sido submetidos. E nessas péssimas condições, eu quero aqui ressaltar, nós, durante a trajetória, desde a época da industrialização, da tecnologia, que isso foi crescendo, nós fomos adquirindo o sistema de trabalho voltado para uma mentalidade eurocêntrica. Ou seja, onde o homem é visto como máquina e não como ser humano. Precisamos fazer essa desconstrução como pessoas, como profissionais, de que por trás de qualquer CEO, por trás de qualquer CVO, por trás de qualquer CEO, de qualquer líder ou liderado, por trás de qualquer profissional, existe um elemento que se chama ser humano. E ele cansa, ele se frustra, ele tem os seus desafios familiares. E quando nós analisarmos bem, nós vamos concluir que qual é o local que nós passamos o maior tempo da nossa vida? Qual é? É no nosso lugar de trabalho. O maior tempo da nossa vida é passado no nosso local de trabalho. Tanto aqueles que trabalham de maneira privada, como autônomo, como CLT, o maior tempo da nossa vida. Eu já fui funcionário também, variedíssimas vezes, autônomo, CLT, trabalhar à noite, de dia, meio-dia. Já passei por essas todas as nuances. Não é fácil. E principalmente quando nós nos encontramos num ambiente cujos líderes não têm a noção nenhuma de como funciona a psique humana. Líderes que têm grandes capacidades intelectual, grande capacidade de maneira de soft skill, que dominam esse escopo, esse ornamento do ponto de vista de gestão, mas que não conseguem compreender, não são simpáticos aos seus liderados. E nessa falta de simpatia aos seus liderados, ali surge a pressão, o atingir as tais famosas metas. Tem que atingir a meta. Parte ou racha tem que atingir a meta. E às vezes não é a pressão que adoece o funcionário. É como é feita essa cobrança de maneira exacerbada. E até hoje, poucas empresas estão olhando a lei de que é necessário que se construa de maneira antecipada essa compreensão de que é importante, sim, dentro do mundo corporativo, dentro das empresas, tanto pública como privada, a presença de profissionais de saúde mental. Profissionais sérios, que se dedicam pela causa humana, que não estão simplesmente ali como meros mercenários para ganhar dinheiro, não. Mas que estão preocupados com afinco pela vida humana. Os líderes precisam realmente entender, porque liderança tem as suas nuances, principalmente
os líderes autocráticos, autoritários, porque simplesmente usufruem de uma prerrogativa de cargo, pisam de maneira psicológica, se tornam agressores verbais, psicológicos dos seus funcionários. E é ali onde nós, como psicanalistas, como psicoterapeuta, como profissionais de saúde mental, precisamos urgentemente adentrar. De que a psicanálise vai muito além do cetim analítico. Não se limita somente à área clínica. Há outros campos também da desenvoltura humana. Precisamos abrir a nossa mente e entendermos de como nós podemos trabalhar, como podemos usar essa visão holística, essa visão além do cetim analítico, de entendermos que a psicanálise ela está em tudo onde existe o ser humano. Se calhar a pergunta seria, mas quais são as limitações da psicanálise? Quais são as limitações da neuropsicanálise? Quais são? Onde não tem pessoa. Porque para mim, onde tem gente, onde tem ser humano, onde tem uma mente, ali a psicanálise deve entrar. E por que deve entrar? E por que deve entrar? Qual é o campo de atuação? Quais são as doenças psicoemocionais, psicopatológicas que mais têm existido, que mais se fazem sentir no mundo corporativo? Quais são? E à medida que nós vamos indo olhando para essas doenças que afetam a mente humana, será que a neuropsicanálise consegue abraçar? Será que a psicanálise consegue abraçar? Será que um psicanalista, um neuropsicanalista, pode se tornar um treinador corporativo? E é engraçado que quando nós olhamos sobre esse nome de treinador corporativo, deem uma olhada à trajetória de Lacan. Vocês vão descobrir que Lacan fazia eventos e convidava pessoas para os eventos que ele promovia. E nesse bate-papo, nesse diálogo, ele avaliava se a pessoa estava ao nível de poder ir ao cetim analítico. Do contrário, era aquele diálogo. Ou seja, a psicanálise, na sua trajetória, ela vem estando na frente, anos-luzes. E é por isso que, ao estudar esse campo, esse assunto, eu pensei comigo o seguinte, que quando nós olhamos a psicanálise e a neuropsicanálise, que é a neuropsicanálise, que é o campo de estudo da psicanálise coadjuvado com a neurociência, eu criei uma frase tão linda. A psicanálise, em conjunto com a neurociência, que nós conhecemos como a neuropsicanálise, formam o grande lance matrimonial, o grande casamento da lua e o sol, que cria uma luz. A neuropsicanálise traz uma luz, embora muitos psicanalistas ainda não expandiram sua mente, estão criando resistência, porque não entendem a trajetória histórica do Freud. Eu entendo que a neuropsicanálise ela vem para dissipar a estreva que na trajetória da psicanálise foi deixada, porque simplesmente não havia resposta para poder responder às perguntas que o Freud fez. E hoje nós estamos mais que completíssimo com o surgimento da neuropsicanálise. Podem crer, queridos profissionais. Podem crer. A neuropsicanálise vem criar uma força à psicanálise que não tem mais para onde correr. Nós vamos ter que abraçar essa ferramenta. Não é uma luz que vem para substituir a psicanálise, como muitos acham e estão tremendo na base. Mas é uma luz que vem para agregar. É uma luz que vem para aumentar o clarão que a psicanálise já tem.
E precisamos estar à altura da neuropsicanálise aos dias de hoje. E eu enumerei principais aspectos das psicopatologias no trabalho. Causas relacionadas ao ambiente de trabalho. O excesso de cobrança e metas abusivas. Jornadas em excesso. Falta de reconhecimento. Clima organizacional tóxico. Assédio moral ou sexual. Falta de autonomia e sentido no trabalho, insegurança no emprego. Eu queria falar essa questão da insegurança. Vocês acreditam que muitas das vezes os funcionários sofrem pela insegurança, pelas ameaças? Cuidado, está se comportando mal, você vai sair. Essas sequências de ameaça no local de trabalho, ele perde o equilíbrio emocional. Ele deixa de ser ele mesmo e passa a adquirir uma nova roupagem de Batman disfarçado que nós costumamos ter a mera costumeira atenção de dizer assim, bajulação. Às vezes, por falta de controle, por falta de autonomia, onde a pessoa não tem mais por onde ir, ele se coloca ao nível de ser um bajulador por causa das ameaças. E, obviamente, que nessas insistências, nessas cobranças, nessa falta de respeito, nessa falta de valorização pela vida humana, tem suscitado grandes doenças mentais. Semana passada, eu estive com uma paciente no consultório com depressão. Depressão. Eu fui fazer um treinamento numa empresa e ela apareceu na clínica aqui. Resultado, resumindo e concluindo, o resultado do seu adoecimento de depressão foi a cobrança. A cobrança exacerbada. E nesse adoecimento dessa cobrança exacerbada, vai vir constantes recuo no local de trabalho, a fuga, os atestados. Por que a razão de muitos atestados? Por quê? Porque simplesmente, em muitos casos, o, o paciente realmente se vê sem saída, num beco realmente sem saída, numa avenida sem saída, entende? Para poder ter um mínimo de intervalo nas suas responsabilidades laborais. E não é porque ele quer faltar. Porque um pai de família, um responsável de família, não vai querer levar um desconto salarial porque simplesmente optou em estar em casa. Não. É o descanso. Então, nós, como profissionais de saúde mental, nós precisamos enxergar esta luz no fundo do túnel e acudirmos a essas situações. Se calhar a pergunta seria: mas como eu, psicanalista, devo chegar nas empresas? Como? Eu vou dar-vos o exemplo meu e que tem surgido grande êxito. Oferecer uma palestra a zero custo. Chega e se apresenta como profissional. Em muitos casos, falta ousadia de nós como excelentíssimos profissionais. Vocês acham que um profissional qualificado, um psicanalista que transforma a vida, que ergue os quebra-cabeça de uma pessoa que vem totalmente destruído no consultório. E durante a trajetória, durante o acompanhamento terapêutico, você vê essa pessoa se erguendo, se reerguendo, ao ponto de dizer assim: eu estou bem mentalmente. Vocês acham que nós não temos capacidade de realmente influenciarmos de maneira positiva, de levarmos a cura às empresas? Temos capacidade.
A psicanálise, a neuropsicanálise, traz esse arcabouço, traz esse armamento bélico. Só precisamos mergulhar com mais afinco, com mais seriedade, realmente naquilo que nos determina, que nos faz definir como excelentíssimos psicanalistas ou neuropsicanalistas. Porque o campo é vasto. O campo é vasto e nós precisamos entrar. Nós precisamos nos preparar. Precisamos abrir a mente. E é muito normal que se levante queixa, que se levante talvez oposição a outros profissionais. É muito normal. Quantos profissionais bons, éticos, seríssimos na sua atuação, na sua profissão, e que não são até psicanalistas, foram apedrejados, simplesmente por pessoas que não estavam produzindo, mesmo os colegas de profissão, e que não conseguiram abrir a sua mente para enxergar a psicanálise além do sentido analítico. Até porque ninguém apedreja uma árvore frutífera. Ninguém. Então, muitas das vezes, líderes despreparados, por mais competentes que sejam, e hoje ainda, dentro do campo terapêutico, se surpreendam, e vocês têm encarado isso, tem pessoas que não entendem o que é uma terapia. Então é muito normal, porque a oposição é um guião da verdade. A oposição é um impulsionamento para que a verdade avance. Porque às vezes, no meio de muita oposição, você vai descobrir que a pessoa simplesmente não entende. Quantas vezes aqui no consultório o paciente pergunta, ontem, mesmo não vamos distante, ontem, a paciente perguntou qual é a diferença da psicanálise e da psicologia. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Ou seja, quando se levanta perguntas, é a oportunidade que nós temos de educar a sociedade de maneira pedagógica, com ética, e falarmos sobre a importância, o porquê da psicanálise. Há uma frase que diz o seguinte: a ausência do gato faz o rato fazer maratona no local em que está. Repito, a ausência do gato faz com que o rato faça maratona. Às vezes, a ausência de nós, como excelentíssimos psicanalistas, neuropsicanalistas, faz com que o espaço fique tão vasto e outros começam realmente a brincar. Assim como hoje se levantou alguns grupos, eu não tenho medo disso e com muito respeito que digo, profissionais dizendo assim, o nível crescente das doenças psicopatológicas, das doenças emocionais, o nível crescente das doenças mentais tem a ver com os psicanalistas. Olha que coisa! Ou seja, o mesmo profissional também não sabe diferenciar. E ao invés da gente se afastar, ficarmos na retaguarda, com medo, com insegurança, com receio, a pergunta é: por que tanta insegurança? Você que é um excelentíssimo psicanalista, um excelentíssimo neuropsicanalista, que está erguendo, construindo família no seu setim analítico, você que está construindo famílias, talvez em menos proporção, mas não tem problema, mas o campo de atuação é a mente humana. Por que tanta insegurança? Com o campo tão vasto, com o oceano tão vasto, onde nós podemos realmente fazer acontecer. Nós dizemos o seguinte: a irritabilidade constante, transtornos de ansiedade, depressão, insônias, distúrbios do sono, síndrome de burnout, transtornos psicossomáticos, dores sem causas orgânicas, isolamento ou desmotivação. São essas inúmeras doenças que têm se encontrado
no ambiente corporativo. E a pergunta é: podemos ou não entrar como psicanalistas em tempos novos, em tempos modernos? Podemos ou não levar seriamente e investirmos mais na nossa profissão para que nos tornemos profissionais completíssimos? Termino dando tempo para acréscimo, para a pergunta, com a seguinte fala: não estou aqui como detentor do conhecimento, mas estando aqui para vos servir, para também aprender com vocês. Então, quero abrir essa oportunidade aqui para todos nós. Obrigado, doutor Borges, obrigado, muito bom a sua fala. Me chama muito a atenção quando você diz que, de fato, os psicanalistas são mais restritos, né? Não se vê psicanalistas presentes em instituições, em empresas, e o Borges é um precursor nesse campo, ele é um dos primeiros psicanalistas que você encontra na TV, dando entrevista, participando de quadros, né, importantes. E aí fica para mim uma conclusão bastante importante. Eu falo que as máquinas em si que proporcionam a capacidade da gente trabalhar em si não levam, né, de forma fácil e em curto tempo ao adoecimento. E aí tem um tipo de trauma que é o trauma de desenvolvimento, que é basicamente trauma de relacionamento, é aquilo que se repete, aquilo que você tem constantemente na sua vida. Para mim, quando a gente fala de adoecimento, psicopatologia no ambiente empresarial, a gente está falando de adoecimento por causa de relacionamento. Esses Exato. adoecimentos são fonte de relacionamento, não de máquinas em si que estão proporcionando. Isso é em baixa escala. Mas nós estamos, né, como você bem disse, nós estamos assim, né, de formação, assim de currículo, assim de conhecimento técnico e muito baixo de humanidade, né, muito baixo de inteligência emocional nesse sentido de aprender a se relacionar com o outro. Para mim foi essa mensagem, essa conclusão que fica. Pessoal, eu abro aí para quem quiser, por favor, fazer pergunta, trazer uma conclusão, etc. Fiquem à vontade para abrir o microfone e participar com a gente, por gentileza. Dagmar, por gentileza, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Eu teria uma Boa noite. pergunta teria uma pergunta para o Dr. Borges. Isso. É, hoje, nós temos visto nos ambientes corporativos o surgimento de muitos profissionais com diversos diagnósticos de neurodivergência. São pessoas adultas que já estão totalmente inseridas, né, no, em seu trabalho, em suas atividades, e sempre conviveram com essas questões de neurodivergência, não sabiam e agora foram diagnosticados. Eu gostaria de saber se o senhor já encontrou nas suas palestras, nas suas atividades, dentro das empresas, esse tipo de paciente e como que foi para o senhor tratar essas questões da neurodivergência entre os adultos, né? São fatos que são descobertas hoje, assim, que tem acontecido com muita frequência, assim. Boa. Obrigado pela pergunta, Dagmar. Eu que agradeço pela oportunidade. Quase seria Dragmar. Dagmar, Exatamente, Dagmar, sim, exatamente. Obrigado pela pergunta. Eu eu que agradeço. vou responder com o exemplo vivido Ótimo, muito recentemente, tá? Eu fui numa empresa, convidaram-me lá e cheguei lá, eu assisti o evento, foi lindo demais e era um ambiente de empresários, só de empresários. Cheguei, me apresentei simplesmente e depois sentei. E quando terminou o evento, uma uma doutora em advocacia chegou, conversou comigo, disse assim: eu vi que o senhor se apresentou como um psicanalista e que atende em consultório. Eu gostaria de saber como é que faz, como é que o senhor faz isso.
Eu ouvi atentamente a pergunta e aqui eu respondendo também já quero lançar uma técnica aqui no nosso ambiente de psicanalistas. Respondi a pergunta dela. Se eu tivesse dado a resposta naquele momento, estaria completamente satisfatória para ela. Mas eu não dei uma resposta completa. Eu dei uma resposta do ponto de vista que ela poderia entender. E no final eu falei assim: eu lhe ofereço um diálogo terapêutico, não uma terapia. Você gostaria de ter um diálogo, uma conversa terapêutica comigo? E disse: quanto é que o senhor cobra? Não estou cobrando, não estou falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. E aí ela disse assim: olha, eu tenho um laudo passado já há 2 anos. Só que, muito sinceramente, eu não melhorei. De maneira ética, não direi-vos a origem do campo profissional deste laudo, tá bom? De maneira ética. Mas ela me disse: eu tenho um laudo. Eu disse: está tudo bem. O que diz esse laudo? E perguntou também para mim: o senhor passa laudo? E eu não respondi a pergunta. Eu disse para ela: o que você quer? É mais um laudo ou você está em busca de uma melhoria? E disse: não, eu quero melhorar. Vocês estão vendo que eu não estou respondendo as perguntas diretamente dela, porque se eu respondesse, ali não era o lugar próprio, propício para responder completamente, e eu simplesmente disse: eu ofereço uma oportunidade para que você tenha um diálogo terapêutico comigo. É apenas uma conversa. E essa conversa não é uma conversa de bar ou de amigo, é com um profissional. E já, de antemão, eu quero lhe desejar os meus parabéns, porque você vai aproveitar. E ela veio no consultório. E ela veio no consultório. Eu estou começando recentemente. Quando ela chegou no consultório, ouvi ela completamente. Obviamente que eu não levei diretamente ela no CT analítico, num outro espaço do Instituto, tivemos esse diálogo. Por quê que não levei ela diretamente? Porque o paciente, muitas das vezes, ele se abre mais fora do CT analítico. Então, a gente, como profissional, devemos ter essa observação rápida, porque às vezes as boas coletas de dados, quando a gente faz esta investigação arqueológica do inconsciente, ele começa a soltar fora do CT analítico, porque quando ele vem e senta e entende que agora é a consulta, ele se fecha. Então, não trouxe ele no CT analítico. Aí conversamos, fui ouvindo, observei, olhei o laudo e tal, disse: bom. E ela perguntou para mim: então, já que o senhor me ouviu, o que que eu tenho? O que que você acha que eu tenho? Eu respondi para ela o seguinte: dizer para você o que você tem seria uma falta de profissionalismo, porque eu não te avaliei. Ou seja, a cura que você está procurando não provém de um show devido aos eventos que você participa da inteligência emocional. A cura terapêutica é um processo. O que você acha de começarmos um processo terapêutico? Ela concordou. Ela concordou. De maneira leve. E no dia seguinte, quando ela veio, eu falei para ela: eu sou psicanalista e eu vou te atender como psicanalista clínico, ou seja, eu não estou aqui para te passar um laudo na primeira instância. A sua avaliação, o percurso que nós vamos ter nesse momento, nós vamos indo fazer anamnese, expliquei para ela o que é anamnese e tal, que na psicanálise a gente vai indo pautando o paciente passo a passo e não na hora dar o laudo, porque às vezes a precipitação de um laudo mal feito faz o paciente adoecer mais ainda, tá? Então, esses são os desafios que eu tenho encontrado e que na sua maioria dos pacientes, meu Dagmar,
são empresários. São empresários. E que, de certo modo, foram atingidos pela pandemia. Por quê? O mundo após pandemia não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E eu realmente, mesmo tendo laudo, segundo o que eles dizem, esses pacientes, têm sentido, têm achado, têm observado mais melhorias. Eles é que falam, com o senhor está a ser diferente. É diferente aqui. É diferente. Nossa, a psicanálise é desse jeito. E como é que faz até para. Olha que ele se apaixonou. E como é que faz para ter essa profissão? Entende? Então, a oportunidade está ali. A gente precisa, e muito, até quero parabenizar mais uma vez, presidente Eduardo, que esse nosso bate-papo é ali onde a gente aprende a como captar o paciente ou o cliente. Porque às vezes a gente vai ter medo de falar assim, nossa, já tenho o laudo e tal, eu não passo o laudo e está tudo certo. E está tudo certo, eu não vou ficar aqui com ele, não. Agora, o que eu nunca tive na minha trajetória é realmente ter um paciente com um grau de psicose muito acima. Nunca tive essas pessoas. Mas, mais aqui abaixo, a partir de pessoas narcisistas, com traços narcisistas, eu já tive realmente. E vieram com laudo. Mas eu pude realmente dar um acompanhamento, mesmo eles e diziam assim: eu já tenho meu terapeuta, tudo bem que eu não vou descartar ele, mas eu estou sentindo que aqui com o senhor, para mim, está sendo melhor. Dagmar, foi satisfatória a resposta? Sim, sim. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Tá. Bom, pessoal, mais alguém quer Pessoal, falar alguma coisa, se trazer uma alguém contribuição? quiser acrescentar na minha resposta, por favor, esteja à vontade, tá? Por quê? Porque cada um tem o seu canal de comunicação. Às vezes, por mais que a minha resposta esteja completa, mas dentro daquilo que é a comunicação, dentro daquilo que é o escopo da pessoa, às vezes vai ser a Yala que vai falar alguma coisa boa e a Dagmar vai entender melhor do que eu explicando. Então tá tudo tranquilo, tá bom? Perfeito. Bom, acho que por enquanto ninguém mais quer trazer nada, quer Boa noite, contribuir. pessoal. Olá, Yala, pode falar. Boa noite. Então, achei bem interessante essa questão das empresas, né? Porque nós vemos muitas empresas que têm um convênio com alguma instituição que raramente é visitada. Isso, as pessoas que trabalham ficam sobrecarregadas. E o próprio, como o professor falou aí, né? Muita cobrança. E as pessoas hoje a gente vê que tem muitas que já estão no limite. E não tem Isso, esse abraço isso, do próprio patrão, quando a gente vê que é cobrado, não tem um dia de descanso. Muitas pessoas trabalham o quê? De domingo a domingo, e isso faz com que as isso. pessoas fiquem tudo assim, neurótico, com problemas de ansiedade, não dormem direito, não se alimentam bem. E eu achei bem interessante essa questão do professor falar aí, que é uma lei e que nós, como profissionais, devemos estudarmos mais para Boa. aprendermos e ajudar essas pessoas que precisam, né? Porque tem muita gente que precisa da nossa ajuda. E eu achei bem interessante, muito louvável o que ele falou e a colega também. Boa. Eu quero acrescentar um pouquinho a outra metodologia que eu pude realmente ver que para mim tem funcionado, caros colegas. Toda transformação ela deve começar no líder. Deve começar no líder. Quando o líder entender e passar, por exemplo, como deve começar no líder essa transformação? Como vamos fazer com que nós, psicanalistas, possamos começar pelos líderes? Chega lá, olha que coisa. Eu tenho aqui um aluno nosso, uma aluna do Instituto, eu estava dando uma aula e ela disse assim, professor, você poderia um dia ir fazer uma palestra na minha empresa? Eu disse, posso. Quantos funcionários tem? Ela disse, olha, tem 100. Eu disse, opa, tem 100, isso já é muito bom. Já começamos bom, o número já é aceitável.
tem 100, tá tudo bom. Eu estou me preparando para poder ir nessa empresa. O que é que eu vou fazer lá? Como eu vou começar a minha abordagem como psicanalista? Eu vou chegar para lá, vou chegar até na recepção, vou me apresentar lá e vou dizer assim: pretendo falar com alguém responsável, com um gestor, com um diretor. Eu já chego lá no máximo, começando, se tiver o proprietário, o presidente ou o diretor. Tem o CEO aqui. Normalmente, na recepção, o pessoal pergunta: quem é o senhor? Quem é o senhor? Raramente eu respondo essas perguntas. Quem é o senhor? Eu pergunto. A senhora é a pessoa que eu estou precisando querer falar com ela? Não, não. Eu sou daqui da secretaria. Então, tudo bem. Eu quero falar com o diretor. Pronto. Porque, às vezes, quem é o senhor? Quando eu falar, já vai querer me barrar aí. Já vai querer me barrar aí. Eu não respondo a pergunta de maneira didática e muito profissional. Eu devolvo. A senhora é a pessoa com quem eu quero falar? Não, não, mas é o doutor. Tá, tudo bem. Chega lá no doutor e diz que o doutor, o profissional tal está aqui, o senhor tal está aqui. Quando eu entro, normalmente, quando não tem uma agenda marcada, ele fica assustado. Mas quem é? Em muitos casos, os diretores saem do escritório para vir me atender e eu vou ao encontro dele, agradeço pela recepção e me apresento. Sou um profissional de saúde mental, trabalho com isso, isso e isso. O senhor está sabendo que para que se aumente o nível de produtividade na sua empresa, é importante que os seus funcionários estejam bem mentalmente? E ele fica mais interessado, ele próprio fala assim: vamos sentar, por favor. Lógico, é isso que eu queria, sentar mesmo. A gente vem e senta, e eu ofereço realmente uma palestra tranquila, leve, para realmente ser convidado. E ali a gente vai trabalhando a liderança, quando ele entende o porquê. Porque é o seguinte, colegas, às vezes é como a gente se apresenta, é como a gente se comunica. Quando você explica os porquês, os prós e contras, causa, ele entende. Por exemplo, a nova NR1 tem sido para mim como uma premissa de entrar nas empresas. O senhor precisa, está sabendo? Olha, já fui em 3 empresas que eles não sabiam dessa nova. Aprenderam comigo. E eu até em tom de brincadeira falei assim: pagando a informação que estou lhe dando, eu preciso fazer uma palestra aqui. Ah, tá bom, vem no dia tal para a gente conversar. Tudo certo, a gente entra. E vai, e vai. Perfeito, doutor Boris, perfeito. Gente, mais alguém quer trazer alguma colocação, colocar alguma coisa, fazer uma pergunta? Senão a gente vai concluir. A Daniela agradeceu aqui pela participação, por você ter trago esse conhecimento. Obrigado, doutor Boris, por essa oportunidade riquíssima, compartilhar conhecimento e experiência tão valiosa, simplesmente sensacional. Bom, acho Obrigado. que é isso, acho que as pessoas realmente não estão... Doutor Boris, você quer fazer suas considerações finais aí para a gente poder concluir? Fique à vontade, por favor. Minhas considerações finais. Me sinto honrado por estar no meio de colegas. A caminhada psicanalítica, ela é solitária, mas os seus frutos são coletivos. E é estando no meio de colegas que partilhamos a mesma jornada do saber que a gente vai aprendendo mais, nos profissionalizando mais a cada vez, a cada momento e realmente dizer para vocês o seguinte: quem ainda, porque muitas das vezes nós profissionais, estou justificando a minha pergunta, o meu jargão de guerra. Nós, os profissionais, na sua maioria, temos tido dificuldade na área comercial. Na área comercial. Quando chega o momento de falarmos o quanto vale financeiramente o nosso trabalho, nós recuamos. Precisamos quebrar isso urgentemente. Queridos psicanalistas, fechando com as minhas últimas considerações, nós não entendemos de tudo, não entendemos das redes sociais, não temos tantas habilidades. Contratar um profissional social media para te assessorar, fazer novas fotos boas, mudar a roupagem do Instagram para parecer mais profissional,
tirar aquelas cores coloridas, é importante para parecermos mais profissional. Isso nos ajuda a vender melhor, tá? E, acima de tudo, façam a formação de neuropsicanálise. Façam. Façam a formação de neuropsicanálise, porque Freud vai se sentir muito satisfeito lá na sepultura dele. Tá bom? Muito bom, Terminei. doutor Borges. Muito bom, maravilhoso ouvir isso. Bom, quero agradecer, doutor Borges, pelo seu tempo ter disponibilizado. A gente foi uma luta conseguir um horário na agenda dele, mas eu consegui trazer ele aqui. Lembrando que amanhã, tá, pessoal, às 19 horas, nós temos o webinário de introdução à neuropsicanálise clínica, tá? Então, quem ainda não conhece, quem ainda não assistiu uma aula, o webinário é gratuito, vai ter certificação, só mandar mensagem ou fiquem lá naquele grupo que a gente ainda vai enviar lá as informações. Tá bom? Doutor Tá. Borges, muito obrigado, excelente final de semana. Obrigado, pessoal, que estiver lá no webinário. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado. E eu agradeço os outros alunos meus do Instituto Nosso. Obrigado, Ali. Tchau, tchau.